Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus a todos. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo São João, capítulo 12. João 12. Versículo 27. Nós vamos ler até o versículo 33. Amém, irmãos? Evangelho segundo João, capítulo 12, a partir do versículo 27 até o versículo 33. Diz assim a palavra de Deus: Agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vinha esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que estava ali e a que ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. E respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Senhor Deus, fala ao nosso coração. A tua palavra foi lida, Senhor, mas nós precisamos ouvir a tua voz. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, pode sentar. Meus irmãos, o texto que nós lemos nos fala a respeito dos momentos finais do ministério do Senhor Jesus. O Senhor já prevendo o momento final do seu ministério. E Jesus ali, reunido com a multidão, ensinando, Jesus ele abre o seu coração e diz para o povo como que ele estava se sentindo naquele momento. E ele dizia: agora minha alma está perturbada. Em um outro texto, Jesus disse, quando ele estava ali no jardim do Getsêmani, ele dizia que a minha alma está perturbada até a morte. Então, assim, o sentimento que o Senhor Jesus tinha de passar por tudo que ele passou por nós era algo que perturbava o Senhor Jesus. Às vezes nós achamos que Jesus era Deus. Ou melhor, nós temos certeza, né? Jesus era Deus. Ele é Deus porque ele continua vivo. Mas nós, às vezes, entendemos que no ministério terreno do Senhor Jesus, o Senhor Jesus estava aqui como Deus, quando na realidade o Senhor Jesus ele se fez homem. Então ele estava aqui como um homem. O ministério do Senhor Jesus foi marcado pelo sentimento de homem. Jesus ele colocou no nosso lugar. Jesus não veio aqui revestido de toda a sua glória, de todo o seu poder, para trazer a sua palavra. Pelo contrário, a palavra nos fala que ele se despiu da sua glória. Jesus deixou toda a sua glória e desceu como um homem. Tanto que Jesus ele se intitulava o Filho do Homem. Jesus era dessa forma, um homem. Claro que a parte divina do Senhor Jesus, ele nunca deixou. Jesus nunca deixou de ser Deus. Mas
no seu ministério, ele nos mostrou que ser homem era possível sem pecar. Ser uma pessoa humana e não pecar era possível. É isso que Jesus quis nos mostrar. Porque todas as nossas dores, todos os nossos sentimentos, tudo o Senhor Jesus passou. Da forma com que nós vivemos, o Senhor Jesus viveu. E às vezes nós achamos que Jesus era um super-homem, capaz de todas as coisas. E na realidade era diferente. Jesus era apenas um homem, enquanto o seu ministério. Então as dores que nós sentimos, o Senhor Jesus sentiu. A pressão para o pecado, o Senhor Jesus sentiu. A diferença é que o Senhor Jesus não cedeu a essa pressão. Os convites para a corrupção, o Senhor Jesus teve. Assim como nós temos. A diferença é que o Senhor não cedeu aos convites. Os convites para participar das coisas do mundo, o Senhor Jesus teve. E muitas vezes teve mais do que nós. Nós vemos o adversário oferecendo ao Senhor Jesus as glórias deste mundo, a riqueza deste mundo, e o Senhor Jesus firmado na palavra, nos dando o exemplo de como nós devemos passar, firmados na palavra. O Senhor Jesus não repreendeu o adversário pelo seu poder divino como Deus, mas ele repreendeu na palavra. O que o Senhor Jesus nos mostrou é que nós também podemos repreendê-lo na palavra. Nós podemos vencer este mundo se estivermos firmados na palavra de Deus. Mas o certo é que quando Jesus ele se lembrava de tudo aquilo que ele havia passar, o Senhor Jesus, então ele se angustiava. E ele não deixou isso escondido. Ele falava, agora a minha alma está angustiada até a morte. Era uma angústia tão profunda que nós humanos, às vezes, não conseguimos passar. Às vezes nós chegamos a entrar em depressão. Jesus, naquele momento, ele estava à beira da depressão. A minha alma está angustiada até a morte. A principal característica que nós vemos alguém depressivo é quando ele não se importa com a sua vida, ele busca a morte. Nós vemos o exemplo de Elias. Elias também estava ali naquele momento depressivo, quando a rainha Jezebel procurava a sua morte, procurava buscá-lo para matar, e ele vai para o deserto e ali ele deita ali, que ele desistiu da vida e falou, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, não sou melhor daqueles que foram antes de mim, leva a minha vida. Quantas pessoas depressivas nós vemos aí pedindo ao Senhor para levá-lo, não se importando mais com a vida, deitado debaixo de uma árvore aí, num deserto. Jesus passou por essa situação, pela minha causa e por sua causa. Quando nós lemos João 3,16, todos sabem de cor, não é isso mesmo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que nós lemos nesse versículo? Deus deu seu Filho unigênito, aquele que ele amava. O maior amor que Deus tem, que o Pai tem, ele entregou por nós. Então, Deus pagou um preço muito alto pela nossa salvação. Ver a morte do Filho, da maneira que foi. O Filho unigênito também pagou um preço muito alto. Se despiu de toda a glória, de todo o poder. Veio ser homem e passar por morte de cruz, por minha causa e pela sua causa. E ao homem, o que o homem precisa fazer quando nós lemos aqui? Nós só precisamos crer. Olha que maravilha. Que preço nós vamos pagar? Não, o preço já foi pago. Deus pagou o preço por nós. Jesus pagou o preço por nós. Nós só precisamos crer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para que nós não passássemos pela morte, Jesus enfrentou a morte por nós. Para que nós tivéssemos vida eterna e vida com abundância,
Jesus entregou a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele fez isso por minha causa e pela sua. Deus entregou o seu Filho por minha causa e pela sua causa. E nós, o que nós fazemos por causa de Jesus? O que nós fazemos por causa do Evangelho? Quando o Pai fala ali ao Senhor naquele momento, o povo ele não entendeu muito bem o que estava acontecendo. Uns diziam, foi um trovão. Outros diziam, foi um anjo que ele falou. A multidão naquele momento não entendeu. E precisou que Jesus explicasse. Não veio essa palavra por amor de mim, mas por amor de vós. Esta causa não foi por causa do Senhor Jesus. Esta causa foi por nós. Quando Deus fala ali, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei, não foi por causa do Senhor Jesus. Jesus ora ao Pai e diz assim, Pai, glorifica o teu nome. E Deus fala assim, o meu nome já está glorificado. E eu vou glorificar o meu nome ainda mais na vida do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, em momento algum, ele quis receber a glória de Deus. Então, já o tenho glorificado. Muitos interpretam que Deus estava glorificando o Senhor Jesus naquele momento. Mas não, o Senhor Jesus era homem ali naquele momento. Não estava ali glorificado. Quem estava glorificado era o nome de Deus. Pai, glorifica o teu nome. Já o tenho glorificado. E ainda o glorificarei. E ainda glorificarei o nome do Pai. Mas o Senhor Jesus permaneceu na sua condição de homem, sofrendo as mesmas lutas, passando pelas mesmas lutas que nós passamos, sofrendo as mesmas dores, as mesmas batalhas, aquelas batalhas internas, aquela angústia de saber por que morte haveria de passar. Então essa angústia esmagava o Senhor Jesus. Ele sabia que o peso do pecado da humanidade estaria sobre os seus ombros naquele momento. E quando o Senhor Jesus sente esse peso sobre os seus ombros, o Senhor Jesus diz, Pai, passa de mim esse cálice, se possível. Mas não era possível, o Senhor Jesus tinha plena consciência. Para esta hora eu vim ao mundo. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas, esse mas aqui quer dizer não, pelo contrário. Para esta hora eu vim. Para isso eu vim. Jesus ele veio com um objetivo claro, morrer pela minha vida e pela sua. Foi o objetivo do Senhor Jesus. Para esta hora eu vim. E Jesus fez tudo por nossa causa. E o que nós fazemos por causa do Senhor Jesus? Meu irmão, para pensar um minutinho. O que você tem feito por causa do Senhor Jesus? Por esta causa chamada Evangelho? O que nós temos feito? Eu estou simplesmente crendo e estou parado, esperando a salvação? Ou estou fazendo algo por causa do Senhor Jesus? Paulo, ele fez muita coisa por essa causa, por causa do Evangelho. Nós vemos Paulo, lá na Epístola aos Coríntios, Paulo dizendo, eu me fiz de louco para ganhar os loucos. Eu me fiz de sábio para ganhar os sábios. Eu me fiz de judeu para ganhar os judeus. Eu me fiz de gentios para ganhar os gentios. Faço todas essas coisas por causa do Evangelho. Está lá em Coríntios 9. Faço todas essas coisas por causa do Evangelho. Se nós formos olharmos a vida de Paulo, hoje nós estávamos comentando a respeito, se nós formos olharmos a vida de Paulo, Paulo levava uma vida confortável. Paulo era fariseu, temente a Deus, irrepreensível segundo a lei, seguia a lei, Mas em um dado momento, Paulo ele diz assim, todas estas coisas refutei como esterco por causa de Cristo. Meu irmão, Paulo ele era considerado ali um general, ele era um comandante da guarda. Paulo saía para prender, Paulo saía para açoitar, muitas vezes até para matar. A palavra nos fala que Paulo consentiu na morte de Estevão.
Paulo estava ali segurando a capa daqueles que apedrejavam Estevão. Era a vida de Paulo. Provavelmente era bem assalariado pelo exército romano. Então Paulo tinha uma vida confortável. Mas chegou um momento que Paulo deixou todas essas coisas por causa de Cristo. E Paulo diz assim: todas essas coisas refutei como esterco para ver se de alguma maneira ganhava Cristo. Então nós, como servos de Deus, nós precisamos fazer algo por Cristo, além de crer e ficar sentado aguardando a salvação do Senhor Jesus. O que nós temos feito pelo Evangelho? Muitos dos nossos irmãos estão pelo mundo sofrendo por causa do Evangelho, sendo perseguidos. Jesus, ele disse, ali no Sermão da Montanha, ele diz: vós sereis perseguidos e mortos por causa do meu nome. Então essa causa que nós abraçamos quando nós aceitamos o Senhor Jesus, não é simplesmente uma causa de ficarmos parados aguardando a salvação. Nós temos um trabalho a fazer por essa causa, levar o Evangelho de Deus. Se for preciso morrer, nós precisamos morrer por causa desse Evangelho, para ver se de alguma forma nós ganhamos a Cristo. Então, Cristo é algo muito importante, algo de muito valor na nossa vida. Nós precisamos fazer algo por Cristo. Cristo cobra isso de nós, o Senhor cobra de nós. Ide e levai a minha palavra, ide pregai o Evangelho. E às vezes nós não estamos fazendo nada por esta causa que nós abraçamos, ou que nós dizemos que abraçamos, né? Às vezes nós estamos simplesmente, como ali no Antigo Testamento, né? De Josafá, não é isso? Deus fala para ele: parai e estai de pé. Fica parado aí e fica olhando a salvação que eu vou te dar. Né? Mas esse momento passou. Agora nós temos um trabalho a fazer para ver se de alguma maneira nós ganhamos a Cristo. Né? Tudo aquilo que nós temos, o nosso entendimento, a nossa sabedoria, às vezes os nossos bens materiais, alguns aí possuem. Paulo, ele refutou todas essas coisas como esterco, porque isso não tem valor nenhum para Deus. O que tem valor na nossa vida diante de Deus é o nosso coração. O salmista Davi diz assim: a um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeitará. Meus irmãos, o que nós temos de grande valor para Deus é o nosso coração. E nós precisamos apresentar esse coração a Deus de uma forma quebrantada e contrita. Nós nos contristamos quando nós reconhecemos a nossa condição de pecador, confessamos a Deus: Senhor, eu não sou digno do Senhor ter morrido por nós. Senhor, eu não sou digno de tanto sacrifício de seu Filho pela minha vida. Esse é um coração contristado que agrada a Deus. Quando nós reconhecemos isso, é um coração quebrantado, é um coração que não tem arrogância, um coração humilde, a esse coração Deus não rejeitará. Se nós estivermos assim na presença de Deus, Deus não rejeitará a nossa vida. Nós precisamos fazer alguma coisa por esta causa, por causa de Cristo. E o que Deus cobra de nós é falar do seu amor, falar do seu Evangelho, levar esse Evangelho às pessoas. Nós precisamos sair dessas quatro paredes. Estamos iniciando um novo ano, um novo ciclo. O que nós vamos fazer por esta causa? Meus irmãos, nós precisamos levar a palavra de Deus. Isso é condição para a nossa salvação. Aquele que se envergonhar do Evangelho, Jesus se envergonhará dele diante do Pai e dos anjos. Não é isso que diz a palavra? Nós não podemos deixar de falar do amor de Deus. É o que nós podemos fazer por essa causa. Eu não posso dar a minha vida por essa causa, porque a minha vida não tem valor para esta causa. O meu irmão não pode dar a sua vida. Os bens que meu irmão tenha,
não tem valor para essa causa. Porque Deus é dono de tudo. Isso já é de Deus. Os nossos recursos é de Deus, foi Ele que nos deu. A nossa vida é de Deus, é Ele que tem sustentado a nossa vida. Se nós levantamos nessa manhã, nós glorificamos a Deus, porque foi Deus que nos deu mais uma oportunidade de fazer algo por esta causa. Cada dia que nós temos é uma oportunidade que Deus nos dá para nós fazermos algo pela causa do Evangelho. Nós vamos ler só um texto bem pequenininho. Filipenses 3:8. Paulo, certa vez ele disse: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Nós precisamos imitar Paulo, porque ele imitava Cristo. Enquanto nós estivermos imitando a vida de Paulo, nós estamos imitando a vida de Cristo. O que nós precisamos é disso, é de viver a vida que Cristo viveu, com as suas limitações, sendo homem, com as suas dores, com os seus anseios, com as suas perturbações, mas nós precisamos também viver a glória de Cristo. Cristo obedeceu ao Pai em tudo e foi glorificado. E se nós obedecermos ao Senhor em tudo, nós também seremos glorificados como Cristo foi. Ela nos fala que nós seremos iguais a Cristo. Receberemos um corpo incorruptível, igual ao corpo que Cristo recebeu quando glorificado. Nós também seremos glorificados, mas se nós obedecermos ao Pai como Cristo obedeceu. Então, imita Cristo. Como nós vamos imitar a Cristo? Olhando os exemplos daqueles que imitaram a Cristo. Hoje nós vamos pegar o exemplo de Paulo. E Paulo diz: sede meus imitadores. Nós vamos imitar Paulo, para que, de alguma forma, nós possamos também estar imitando a Jesus Cristo. Filipenses 3, versículo 8. E, na verdade, tenho também por perda todas estas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Tudo que Paulo tinha, ele disse que era perda. A vida que ele levou, aos pés de Gamaliel sendo ensinado, a vida que ele levou no exército perseguindo os cristãos, ele falou: perdi meu tempo. E, na verdade, tem por perda todas essas coisas. O tempo que ele levou se dedicando à lei e obedecendo à lei de forma íntegra, de forma irrepreensível, ele diz: eu perdi meu tempo. Perdi o tempo nisso daí. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então, se nós compararmos o conhecimento de Cristo com o conhecimento humano é perca de tempo. Para Deus, nós precisamos conhecer a Cristo. Se nós vamos imitar alguém, nós precisamos conhecê-lo. Saber dos seus trejeitos, como que ele agia em cada situação. Aí nós podemos imitar. Nós vemos aí os imitadores, Você não imita quem você não conhece. Você imita aquele que você conhece bem. Nós precisamos conhecer a Cristo para imitá-lo. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Paulo fala muito bem a respeito disso. Nós temos a mente de Cristo. Nós precisamos pensar como Cristo pensa. Não é isso? E o que Cristo pensa? Obedecer a Deus, obedecer ao Pai. Se nós estivermos pensando dessa forma, nós estaremos imitando a Jesus Cristo, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas. Paulo sofreu a perda de todas essas coisas por Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas. Perdeu o seu status, perdeu a sua riqueza, perdeu o seu conhecimento para sofrer pelo Evangelho. E Paulo sofreu.
Paulo sofreu. Paulo fala das suas cicatrizes, né? Por levar o evangelho. Paulo fala que ele foi apedrejado. Para escapar da morte, ele desceu o muro num cesto, né? Paulo sofreu. Pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória. Essas coisas não têm valor nenhum. O que tem valor na nossa vida é nós obedecermos a Deus, obedecermos seus mandamentos. Isso tem valor. Coração quebrantado, coração humilde diante de Deus, reconhecendo a nossa condição de servos e reconhecendo a condição de Senhor, por Jesus Cristo, meu Senhor, para que possa ganhar a Cristo. Para que possa ganhar a Cristo. Então, meu irmão, Cristo na nossa vida, ele supera todos os valores que nós podemos ter. Cristo no nosso coração supera os bens materiais, supera o status social, supera a nossa dedicação à lei, supera a nossa religiosidade, podemos dizer assim, quando Cristo está no nosso coração. Todas estas coisas refutei como esterco, até mesmo a religiosidade de Paulo. Aquilo para ele era esterco, porque agora ele queria ganhar a Cristo. Ele queria ter Cristo no seu coração. E essa também deve ser a nossa experiência. Tudo que nós temos não tem valor, mas o grande valor que nós temos é Cristo na nossa vida, para que, de alguma forma, possamos ganhar a Cristo. Então, a nossa oração, a nossa busca incessante, a pergunta que nós devemos fazer cada dia na nossa vida: o que eu tenho feito por causa de Cristo? Se Cristo fez tudo por minha causa, se Cristo subiu à cruz, um dos mais terríveis sofrimentos, uma das mais terríveis mortes, Cristo sofreu por minha causa. E o que eu tenho feito por causa de Cristo? Essa deve ser a nossa pergunta cada manhã. O que eu farei neste dia por causa de Cristo? Por causa desse Evangelho? Por causa dessa salvação? Porque a salvação não é simplesmente eu crer, mas a salvação é uma via de mão dupla. Deus, Ele fez o que Ele precisava fazer por minha causa, para me salvar. E o que eu vou fazer para alcançar essa salvação? O que eu vou fazer por causa da salvação? Salvação depende de algumas coisas. Tem uma linha teológica por aí que diz que a graça de Deus é irresistível. Se Deus quer te salvar, não tem como você não ser salvo. Né? Tem essa linha aí. Se você está ali na lista de Deus para ser salvo, se você quiser ir para o inferno, você não vai, porque você está ali. E nós entendemos pela palavra de Deus que é diferente. Deus quer que todos se salvem, não é isso que está escrito? Deus não quer que alguns se salvem. Aqueles que estão na minha lista aqui, eu quero que eles se salvem. Não, Deus quer que todos se salvem. Agora, o homem precisa querer. E o homem precisa batalhar. O homem precisa batalhar. A salvação na nossa vida, ela precisa ser conquistada com esforço. Não é simplesmente parar e estar de pé e ver a salvação do Senhor vosso Deus. Isso foi para uma situação. Para a salvação é diferente. Salvação, o Senhor Jesus nos disse: ide e levai o Evangelho a toda criatura. Então nós temos algo a fazer por causa desse Evangelho. Que Deus possa nos usar com graça, com poder, nesta causa que nós abraçamos um dia, na causa do Evangelho. Né? E que essa seja também a nossa oração. E que Deus possa nos abençoar. Que a cada manhã seja a nossa preocupação o que eu tenho feito e o que eu farei por causa do Evangelho, por causa de Cristo, para ganhar a Cristo. Bendito é o nome do Senhor Jesus.